Uma boa noite, está começando mais uma live de papo com o Alexandre aqui no perfil. Muito boa noite a todos que estão assistindo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E começando essa live de hoje, meus sentimentos para a família do grande artista Naim, que envolveu todo o público brasileiro no SBT, nas emissoras que ele passou. Ele era a história junto com o SBT. Então, iniciando essa live, condolências, nossos sentimentos para a família e que descanse em paz o querido Naim. Boa noite, doutora, tudo bem? Olá, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho lá. A Pronto, tudo. doutora Rony, que é geriatra, e já vamos começar já pegando esse assunto, que o Naim tinha 71 anos, né? E ele já tinha problemas de visão e infelizmente caiu da escada. Você que tem muitos pacientes idosos que também têm dificuldade, já começando já a live já, como que a gente pode prevenir que esses idosos tomem cuidado com a escada, que a escada é um perigo nas casas, né? Então, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão aqui assistindo agora e que vão assistir depois. A gente entra num tema muito importante e faz um alerta. Não é incomum, infelizmente, essas notícias, falecimento, fraturas, incapacidades. Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso. Eu sempre resumo que as quedas em idosos acontecem por três coisas, e é importante a gente prestar atenção. Por causas intrínsecas, causas minhas, uma fragilidade muscular, uma alteração visual, uma neuropatia, um uso de um remédio inadequado, por exemplo, por causas extrínsecas, quer dizer, causas do ambiente. Então, uma escada sem um corrimão, um piso escorregadio, um obstáculo no meio do caminho também pode fazer aquele idoso cair, ou causas comportamentais. Eu caio porque o meu comportamento favorece até queda. Eu me coloco numa situação de risco. Eu não presto atenção nas minhas fragilidades, talvez, e termino me colocando em risco. Normalmente acontece mais de um fator está envolvido. Então, é muito importante prestar atenção, me fortalecer, ter cuidado dos meus remédios, da minha musculatura, cuidar do ambiente e não me colocar em risco. E aí, falando do ambiente, uma escada é sempre algo que precisa de atenção. Às vezes você está com o celular na mão, às vezes o degrau não é sinalizado, ou está escuro, não tem um corrimão, e aí, infelizmente, termina acontecendo uma queda, e às vezes uma queda com uma consequência grave. É como aconteceu com o Naim. Bem, mas eu gostaria que agora você se apresentasse para as pessoas, quem que é a doutora Rony. Então, eu me chamo Rony Roseli Domingos, eu sou médica geriatra, eu tenho 25 anos de formada e 20 anos como geriatra. Eu moro aqui em Maceió, mas a minha formação foi aí em São Paulo. Eu fiz residência no Hospital das Clínicas da USP em 2003, tenho um tempinho já, então são 20 anos como geriatra. E atualmente eu sou professora também da universidade, de uma universidade aqui em Maceió, e tenho muito prazer em poder me comunicar, né? De poder orientar as pessoas, cuidar e poder promover e divulgar que o idoso a gente pode envelhecer bem, né? Que o idoso no ano de 2023, 24, ele não é aquele idoso de 1980, por exemplo, e muito menos de 1950. O envelhecimento é outro e a gente pode sim envelhecer com saúde, com bem-estar e com independência, que é isso que a gente quer, né, Alexandre? Quando a gente fala em envelhecer, a gente quer continuar sendo É independente. porque muita gente acha que se aposentando já aos 65, a lei é 65 anos, eu acho que agora, ela vai ficar inválida, né? Ela não vai mais funcionar. E os idosos, a gente vê cada vez mais idosos na televisão. Um exemplo grande é o Silvio Santos, que estava com 90 anos fazendo programa. Hoje ele já se aposentou, mas ele fazia programa. Nós temos exemplo de outros idosos que estão em novelas. Quando a pessoa já está com 80 anos, não é o fim da vida, né? É um novo começo, um novo renascimento, né? Isso, eu falo que assim, os idosos têm um privilégio que os mais jovens normalmente não têm, que é o tempo.
né? Então, a gente tem uma vida muito corrida de trabalho. Eu estou em casa agora, mas cheguei correndo do consultório, estava no consultório até quase agora. E ao se aposentar, e normalmente as pessoas se aposentam entre 60 e 70 anos, por aí, eu tenho um privilégio que é esse tempo. E eu deveria ocupar esse tempo com coisas que me fossem prazerosas, com coisas que fossem ajudar o meu bem-estar, né? Física, relações sociais, estar próximo das pessoas que eu gosto. Então, assim, eu acho que, claro, existem algumas fragilidades no envelhecimento, a gente pode falar sobre isso, mas ter o tempo para usufruir esse tempo de um jeito que achar melhor é um privilégio, né? É um privilégio. O idoso, a gente já entrando nesse assunto, o idoso não tem o mesmo pique que o jovem de 30 anos tem, ou que o jovem de 20 anos tem, ou com uma pessoa de 40 anos. Quais que são esses cuidados que o idoso deve fazer? Tem alguma restrição de atividade, da sua opinião, que o idoso não pode fazer, que um jovem já faz? Tá, então, deixa eu dividir essa sua pergunta em algumas respostas. Primeiro, dizer que o idoso não tem o pique de uma pessoa mais jovem não é totalmente verdadeiro. Depende muito como eu fui jovem e como eu sou idoso. A gente é, aos 60 anos, o fruto do que eu fui a vida inteira, de que tipo de vida eu tive. É claro que com o envelhecimento eu tenho uma diminuição de reserva, eu tenho uma tendência de ter uma diminuição de massa muscular, uma diminuição de capacidade cardiopulmonar. Mas, por exemplo, se eu fui sedentário a minha vida inteira e tive um sobrepeso, uma obesidade, e aos 50, 55 eu comecei a mudar meu estilo de vida, eu posso ter mais energia aos 60, 65 do que eu tinha aos 40. Então, isso depende muito e reflete muito o tipo de vida que eu tive. E é por isso que quando a gente fala em envelhecimento, a gente deve falar sempre sobre construção. Então, o envelhecimento não começa ali aos 60 ou aos 65 anos. O envelhecimento começa de sempre. Como é que você está construindo esse envelhecimento? Que tipo de reserva você vai ter? Então, é o primeiro ponto. Não necessariamente eu vou perder essa minha energia em fases precoces, porque eu tenho um idoso jovem, que é entre 60 e 70, e o muito idoso a partir de 80. E aí, realmente, eu tenho uma maior fragilidade. Mas hoje a gente tem os incríveis e octogenários. A gente vê, por exemplo, Ney Matogrosso apresentando um show, a vitalidade dele e a capacidade física dele é muito grande. E quando você vê algumas entrevistas dele, assiste algumas entrevistas, é um fruto de uma construção. Então, eu posso estar bem também com o envelhecimento. Mas é claro que eu preciso tomar alguns cuidados, né? Então, um deles é com as quedas. Eu tenho uma alteração muscular progressiva com a idade. Então, um idoso de 85 anos vai ser mais frágil, no geral, do que um idoso de 60 anos. Então, eu tenho que ter mais cuidado com o tipo de sapato que eu uso, com uma escada, por exemplo, com o apoio que eu vou ter. Eu devo evitar, por exemplo, superfícies molhadas, né? O hábito, aquela dona de casa que é a vida inteira, mas lavar um banheiro, né, molhado ali aos 70, aos 80 anos, não é algo aconselhável. Aí eu entro naquela questão do comportamento. Eu me coloco em uma situação de risco. Então, ter cuidado com doenças infecciosas. Então, o idoso, e principalmente o muito idoso, ele vai estar mais vulnerável a infecções. Então, evitar, né, nessa época de inverno, que tem muitos episódios virais, evitar ambientes aglomerados, ter o cuidado de usar uma máscara se for para esse local, porque eu vou estar mais vulnerável, né? Fazer uso das vacinas para que eu possa ter uma proteção maior com doenças evitáveis. Então, eu tenho que prestar mais atenção. Eu tenho que ter o cuidado com o remédio que eu tomo, eu posso ter mais efeito colateral também. Então, é esse olhar para si, né? Esse ter cuidado no seu dia a dia. Então, para quem quer chegar numa velhice boa, por exemplo, uma pessoa de 30 anos que está vendo a gente, 40 anos, é bom já tomar já agora para que você chegue um idoso legal com 60 anos e um mais idoso ainda forte com 80 anos, porque se você for pouco sedentário até os 60 anos, vai ser difícil você ter um pique muito grande, não é? Exatamente. E eu sempre falo assim para os meus alunos. Eu sou professora tanto da graduação como eu sou professora da Universidade de Idosos. Uhum. Então, eu sempre falo assim, ó, o que
que é envelhecer? Para todo mundo prestar atenção e entender. Envelhecer é perda, é perder reservas funcionais. Eu perco reserva, eu tenho uma maior uma diminuição daquilo que eu tenho a mais, a minha reserva. Então, daí eu já penso, se eu construir uma reserva bacana, eu vou ter um envelhecimento melhor. Então, eu preciso ter uma reserva funcional e eu preciso gastar essa reserva com mais sabedoria. Como é que eu gasto minha reserva com mais sabedoria? Eu fazendo atividade física, eu construindo, eu mantendo aquilo que eu construí ao longo da vida. Isso vale para a formação óssea, não é? Então, atividade muscular, exposição solar, uma alimentação adequada. Isso vale para os nossos vasos. As pessoas falam muito de músculo, de pulmão, de coração, esquece das nossas veias e artérias, porque é através dela que vai levar oxigênio e nutrientes para o corpo todo, e são as artérias que obstruem, tanto no infarto como no derrame, no AVC, por exemplo. Então, eu preciso manter a minha saúde ali. Então, se você começou a pensar no envelhecimento aos 60, Rony, dá tempo? Dá. Eu posso melhorar? Posso. Mas é inevitável que você perdeu esse tempo aí de construção de uma saúde. A gente tem, Alexandre, um pico de funcionalidade entre mais ou menos uns 30 anos, entre os 20 e os 30 anos. Então, eu sei que uma criança que não recebeu uma alimentação adequada, uma exposição solar adequada, ela vai ter um prejuízo, ela não vai chegar nesse pico de funcionalidade. Então, é importante eu pensar também, principalmente quando eu penso até em saúde pública, de que forma os adolescentes e as crianças estão construindo esse envelhecimento. A gente vê hoje muito adolescente muito sedentário. Então, inevitavelmente, isso vai se refletir na minha meia-idade, no meu envelhecimento. Mas dá tempo. Também, eu gosto de falar também que às vezes quem está assistindo, escutando, eu falo assim, eu tenho 60, eu não fiz nada, não vai dar tempo. Dá tempo. Sempre dá tempo e sempre você tem uma resposta positiva. O legal também é que tem muita jovem, muito adolescente sedentário, mas também eu acho que tem muito também na academia, né? As academias se popularizaram muito no Brasil. Então tá tendo isso e também a gente tá vendo muitos idosos também na academia, né? Até o pessoal brinca, não vai de manhã que é só idoso. Só idoso nas academias. E é verdade, né? Na maioria dos idosos vão de manhã. Mas é tão legal ver também eles fazendo exercício no ritmo deles, cuidando da saúde, não é? É muito legal. E aí, mais uma vez, falando sobre o privilégio dos idosos, que é o tempo. Então, você vai numa academia 6 horas da manhã, normalmente quem trabalha às 7, 8, 9, vai ali entre 5 da manhã e 8 da manhã. Uma pessoa que já está aposentada, ela tem o privilégio de pegar a academia mais vazia. Vai lá 9 horas, vai lá 8 horas da manhã, tem lá o privilégio de ter uma academia mais vazia. Mas isso é muito bacana, você ter um ambiente que não seja etarista, né? Etarismo é o preconceito idoso. Então, o bacana do envelhecimento é também estar inserido dentro da sociedade. Está inserido, né? Hoje você tem o privilégio de ter academia, de ter o entendimento da musculação. Academia não é só lugar de gente jovem. Que bom que os jovens estão na academia. Você tocou num assunto bacana, né? Eu tenho 48 anos, a minha geração começou a ir para academia, né? Eu com 20, com 30 anos. Os mais velhos do que eu não tinham esse hábito de ir para academia. Mas os meus filhos, por exemplo, eles se preocupam muito mais do que isso do que eu na idade deles. Então, eu acho que é uma coisa que realmente está se difundindo e tá pegando. E também o idoso está perdendo a vergonha de estar nesse ambiente de jovem, de estar na academia. E tem que É, pegar pesado. tem- se- pegar pesado ou sem pegar pesado? Não Pega entendi. pesado, eles têm que pegar Tem que pesado. pegar pesado, mas com os limites de acompanhamento, né? Não vai dar um idoso 30 quilos que vai dar um idoso. É porque erro de entendimento. E, por favor, quem está aqui nos assistindo, preste atenção do que é o pegar pesado. O pegar pesado, ele é... O que é o peso? O que é pesado? Vai depender de quem está pegando aquele peso. Você chama um Rambo para pegar aquele peso, ó, falar Rambo já denuncia a minha idade, né? Então, o peso vai depender da sua constituição física. Quando eu falo que tem que ser pesado, é porque eu tenho que botar o músculo no estresse, eu tenho que colocar o músculo ali no esforço, para que ele possa ter um desenvolvimento adequado. Mas
tem que ser o pesado de acordo com a minha capacidade. Então, não é o pesado que eu não consiga pegar. Isso vale para idoso ou para jovem. E, principalmente, Alexandre, a minha postura. Então, você vai numa academia e você vê pessoas, às vezes, e de qualquer idade, pegando peso de qualquer forma. Então, todo exercício ele tem uma postura correta, uma movimentação correta. Isso é muito importante. Então, a academia, e aí, claro, o idoso é mais vulnerável. É Sim, mais vulnerável à gripe? É, mas é mais vulnerável também à lesão muscular, sim. a uma fratura. Então, o idoso não pode ir para a academia Um sem uma, acompanhamento. sem uma orientação. Mas quando eu falo do pegar pesado, é porque você fala assim, eu não posso pegar pesado, tem que pegar bem levinho. Então, é um conceito inadequado. Eu tenho que pegar a carga adequada, né? Mais do que eu falo pesado para dar aquele susto também, mas pegar a carga adequada para que você tenha um bom estímulo muscular. E, claro, complementar isso com alimentação adequada, porque eu tenho que ter uma ingesta adequada de proteína para que aquela minha musculatura possa se desenvolver. É o esforço e mais a proteína. Então é isso, tem que pegar pesado dentro dos preceitos adequados da educação física. De que estado você você é mesmo que eu esqueci? Eu sou de De Alagoas. Pernambuco? Alagoas. Alagoas. Tem o Armando Almeida aqui que falou que ele está amando o assunto e ele é da Paraíba. Aqui pertinho, é nordestino. Hoje é dia de Santo Antônio. Hoje é dia de Santo A gente Antônio. tá em plenas comemorações juninas, o mês mais esperado para nós nordestinos. Se você for entrar em qualquer lugar, tá tocando música de São João. Vai em Muito legal. restaurante, mercado aqui. Festa, festa junina é excelente. Ainda no Nordeste, eu quero ir porque deve ser muito legal. A É, guia Nutrici Aju falou assim: suplementação de HMB para aumentar a massa muscular magra e força. Os idosos também podem fazer o uso da creatina, mesmo não fazendo exercícios, né? podem e devem, né? O que ela falou do HMB é porque assim nem todos os suplementos proteicos eles são otimizados, eles são adequados. Então ela falou da substância que é bem importante para formar uma massa muscular magra e adequada, né? Então é importante quem tiver a oportunidade, né? Porque infelizmente a gente mora num país que não é acessível para todo mundo. Ou se você não tem na rede privada, mas tentar na rede pública, você consegue, demora um pouquinho mais, mas você consegue, ter uma orientação de que tipo de suplementação você vai fazer e como você vai fazer. E se você vai otimizar o que você tem em casa ou se você vai suplementar. Então, é importante ter uma suplementação adequada, né? Não é qualquer uma, não é chegar lá na farmácia ou nessas lojas que vendem produtos nutricionais e comprar de qualquer forma. Foi E uma fala bem se ingerir, se ingerir de qualquer forma, de qualquer custo. Não, vai no médico e você de Alagoas, se você tiver oportunidade, vai com a doutora Rony. Você só atende Alagoas? Ou você atende por... pessoas falam muito da consulta online, mas eu acho que eu estou pensando como é que eu faço isso, mas a geriatria ainda ela precisa muito do toque, do olhar, do exame físico. Mas apesar de eu só atender aqui, eu termino me comunicando de várias formas. Eu tenho um podcast chamado Idoso Pode Mais, está no YouTube, e tá no Spotify. Uma ferramenta que me Idoso, pode. idoso pode mais. Pode de podcast, né? POD. Idoso pode mais. Então, eu sempre procuro me comunicar. Eu gosto muito da questão da comunicação, porque acho que a gente consegue orientar as pessoas. A prevenção é sempre o melhor caminho, né? A construção desse envelhecimento. Então, apesar de estar aqui em Alagoas, hoje a gente tem um privilégio de, nas redes sociais, a gente está aí em vários lugares, né? Tá. Assim que eu achei você. Eu achei, gostei do assunto, porque eu acho que a geriatria é um negócio muito importante, ainda que o Brasil cada vez mais está aumentando a população de idosos e ainda o governo, os nossos governantes precisam tomar consciência que precisam fazer cada vez mais políticas públicas para os nossos idosos. E a gente não vê isso. E ainda o etarismo, que muitos idosos estão a flor da mente, conseguem fazer as coisas e sofrem preconceito. Eu vi um cara de 60 anos de idade com um corpinho melhor que eu. Um corpinho trincado, melhor fazendo exercício lá em Santa Catarina. Não é orgulho ver os idosos cada vez mais
ganhando destaque na sociedade, não é mais aquele, veio para o asilo. Não, os idosos cada vez mais estão crescendo, né? Não, Está popularizando. não é um alento para a gente? Imagina, né? Você saber, você pode ter 20 anos, 30 anos, saber, cara, eu tenho uma expectativa de vida ativa grande, né? Você imaginar, com 60 anos você vai jogar dominó ali na pracinha da esquina, Não, né? Como era uma perspectiva. Então, a sua vida ativa era muito curta. Então, hoje, eu tenho pacientes e alunos de 80 anos que estão dentro das universidades. que Tem legal. pessoas que estão casando, entrando na faculdade, fazendo um curso, mudando de profissão. Então, eu acho que é um alento para quem é mais jovem, tanto meia idade como jovem, saber que você tem não só uma expectativa de vida, não só eu vou viver mais, mas como eu vou viver do jeito que eu quero viver, fazendo o que eu quero fazer, vestindo o que eu quero fazer, né? É, Então isso eu acho que isso é um conforto para qualquer idade. Eu, pelo menos, me sinto, né, eu faço planos para mim daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a eu, 30 anos. eu também quero viver bastante e mais saudável possível, e com as suas recomendações ainda mais, porque os idosos têm que se cuidar. Eu não entendi como que o idoso, eu já vou fazer a pergunta do canabidiol, como que o idoso, ou todos nós, podemos cuidar mais da circulação, das veias, das artérias, como que a gente pode cuidar disso? As artérias e as veias, elas estão no corpo inteiro. E a Sim. gente tem artérias grandes, a gente tem, por exemplo, a aorta que sai do coração. É uma artéria calibrosa, grande. Mas eu tenho aquelas arteríolas bem fininhas que irrigam dentro do coração, irrigam o pé, irrigam o cérebro. E essas artérias fininhas, elas podem sofrer mais com gorduras, né? Com enrijecimento, porque você não faz atividade física, porque você tem uma alimentação muito gordurosa, eu tenho deposição de placas de gordura, eu faço um processo de envelhecimento mais rápido nas artérias. Então, isso é um dos grandes problemas do nosso país. Então, o AVC, a demência, às vezes a demência às vezes é causada por vários entupimentos dessas pequenas artérias que ficam no cérebro. Então, uma alimentação equilibrada, uma atividade física. A atividade física, ela estimula a oxigenação do nosso organismo. Então, com uma oxigenação melhor, eu vou cuidar melhor dos meus tecidos e das minhas artérias e veias também. Mas, principalmente, essas placas de gordura que vão lá se acumulando. Então, cuidar com a alimentação e fazer exercício físico já ajuda já a pessoa já. E nós tivemos uma pergunta aqui que eu não lembro do perfil do canabidiol, o óleo de canabidiol, que está muito grande sendo usado, muito popular agora cada vez mais nos idosos. O que que você acha disso? Bom, primeiro é assim, eu acho que está se falando muito, e que bom que está se falando muito, mas em tudo que se fala muito, a gente tem que também racionalizar e pensar o que é verdade e o que não é. Nós temos no nosso organismo receptores endocannabinoides. Então, eu tenho um receptor na minha célula para o canabidiol. Então, eu tenho dois receptores, o receptor periférico, que pode ativar o sistema imunológico, e o receptor cerebral. Então, os efeitos do cannabis medicinal, elas têm os estudos, não tem muitos estudos que comprovam muitas questões, mas parece ter algo muito interessante, como proteção cerebral, como ativador do sistema imunológico. Mas, por exemplo, para os quadros demenciais, eles não melhoram a memória. Não tem nada comprovado. Parece ter melhor tipo de comportamento, agitação, agressividade. A gente usa, às vezes, para dor, para alteração de sono. Lembrando, mais uma vez, que o cannabis medicinal, o canabidiol que vende nas farmácias, ele tem muito pouco da sua parte alucinógena. Então, ele não tem aquelas ações do consumo da planta inativa, né? Então, existem algumas evidências de funcionar para algumas coisas, mas os estudos são muito variáveis. A gente tem muita dificuldade de encontrar um estudo que tenha um rigor científico grande. Você acha que o preconceito sobre Não, a planta, não não? conceito, porque assim, como não tem também uma patente, então cada um produz de um jeito, cada um faz uma formulação de um jeito, e não tem aquele rigor de pesquisa que a medicina precisa, sabe, Alexandre? Entendi, Isso entendi.
Mas é claro que existe um preconceito, mas eu vejo muita gente com, sabe, assim, querendo Bons olhos. Bons olhos. que funcione, mas na hora que você vê os estudos mais aprofundados, eles não têm um rigor científico que você possa colocar. E pode ter efeitos Tá, colaterais. Né? Existem tá. colaterais que podem ocasionar no paciente, principalmente no paciente idoso. Então, eu preciso. Quando eu prescrevo um remédio, isso é muito sério, quando o médico prescreve um remédio, eu tenho que ter, em primeiro lugar, a certeza que ele não vai fazer mal, ou que tem uma chance muito pequena de fazer mal. E segundo, que eu tenho evidência boa de fazer bem. Então, prescrever uma medicação não é algo simples, é algo que exige um rigor técnico grande e que não tem ainda na maioria das doenças em relação ao canabidiol. Mas eu acho que a gente está caminhando. Eu acho que a gente, mais para frente, talvez a gente tenha esses estudos mais aprofundados. Mas eu não fico. É, Não. um exemplo que eu quero te perguntar, uma teleconsulta. Uma pessoa tem muito ciático, é isso? O que que é? O que que é? Hérnia de disco. Hérnia de... O que que você recomenda para uma pessoa que tem muita hérnia de Em disco? primeiro lugar, a gente precisa lembrar que qual é a questão da hérnia de disco. Eu tenho uma, uma, uma parte da nossa coluna vertebral ali, que tem cartilagem, que tem um disco intervertebral que separa duas vértebras. Ele sai um pouquinho do local dele e atinge uma raiz nervosa. Então, é por isso que dá dor, e por isso que a dor é irradiada. Eu tenho uma dor nas costas, a minha hérnia de disco é nas costas, na coluna vertebral, e eu tenho dor que vai para o glúteo, vai para as pernas, porque eu pego uma raiz nervosa. Então, o tratamento, ele pode ser com remédio, existem remédios que atuam nessa dor neuropática. Esse remédio precisa passar pela fisioterapia, porque principalmente a osteopatia, que é um ramo da fisioterapia, ela pode ajudar a descomprimir isso e tentar fazer com que ela volte um pouco para o lugar. Eu tenho atividade muscular com peso, o fortalecimento da musculatura paravertebral. E em alguns casos eu tenho tratamento cirúrgico, quando realmente eu tenho uma hérnia de disco aí que tem um comprometimento maior dessa raiz nervosa. Então, é um tratamento multiprofissional, envolve o neurocirurgião, o geriatra, o clínico da dor, o fisioterapeuta, o profissional da educação física. Mas a gente tem resultados muito bons com medicação e com o tratamento de fisioterapia. Legal. Não é. Eu tenho uma pergunta aqui, mais uma é do Silas Correia. Banho gelado ajuda a preservar a pele do envelhecimento? Isso é mito ou é verdade? É mito. A gente tem que. No processo, eu perco meu tecido adiposo. Você vê, o idoso tem mais ruga, tem uma pele mais flácida, porque eu tenho uma diminuição de colágeno, tecido subcutâneo, que é esse tecido de gordura que a gente tem embaixo da pele. Então, o idoso, ele vai sentir mais frio, porque a nossa camada de gordura, ela funciona como isolante ali. Então, o idoso, ele vai sentir mais frio, né? Isso independente do banho. Então, a água fria, ela vai levar maior sofrimento para o idoso. Então, é preciso aquele idoso mais frágil que não consegue se comunicar, que tem uma demência e ele não escolhe a temperatura da água, então pode causar um sofrimento. O ideal é que a água seja morna. A água quente realmente vai causar ressecamento da pele, causar alguma lesão da pele. Então, aqui no Nordeste, Alexandre, a gente chama assim de quebrada frieza. A gente quebra a frieza da água, que é aquela água amornada, né? Uma temperatura agradável. Boa, né? Eu ia perguntar do água. Idoso tem que beber muita água, né? Ele sofre desidratação que ele nem percebe, né? Aí é um problema. Todo mundo precisa beber muito, mas sim. Todo mundo precisa beber água. Só que o idoso, ele tem menos água no organismo do que o jovem. Então, qualquer coisa de água vai ter uma consequência maior. E tem uma questão. E aí eu peço para que todo mundo que esteja assistindo, que vai assistir, preste atenção nisso, porque às vezes não é idoso, mas tem um idoso em casa. Idoso tem menos sede. O reflexo da sede, ele é menor no idoso. Então, o idoso tem menos sede do que um adulto. Então, a recomendação, beba água mesmo sem sede.
E aí fala, ai, mas eu não gosto. Eu falei, a água não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Então eu tenho o hábito de beber água, porque não espere ter sede. Idoso tem menos sede, sente menos sede de forma A fisiológica. Simone Lucena tá falando maravilhosa. Meu sogro foi para você hoje. É, os Ah, velhinhos tendo cuidado. É, a Simone Leandro da Cruz está perguntando: o envelhecimento tem a ver com a genética? Tem, né, doutora? Tem tudo tem, a ver, né? tem tudo a ver. A gente traz a nossa carga genética, mas é importante a gente pensar o seguinte: 40 a 50%, mas 40% de tudo que não acontece não depende da genética, depende do nosso comportamento. A gente tem a genética e a gente tem o ambiente. Com a genética eu não posso mexer, tá lá. Mas o ambiente ele vai interferir nessa genética. Então, às vezes eu tenho uma possibilidade maior de ter diabetes, por exemplo, porque eu tenho uma herança familiar, mas ao invés de eu ter aos 40, eu vou ter aos 70, aos 60, por Ou exemplo. nem Então, ter também, né? Ou nem ter. ou nem ter. Então, assim, a gente não pode só pensar nisso. Eu preciso pensar no que eu posso modificar. E o ambiente e o nosso comportamento interfere muito, muito, muito mesmo. Você que não segue a doutora, já pode seguir a doutora, é Rony underline geriatra. Doutora Rony G underline geriatra para saber tudo sobre a geriatria, o cuidado com os nossos idosos. E você também, se você quer ser um idoso com muita saúde, segue ela que ela tem muitas dicas. Sobre as dores crônicas na artrose, a substância, difícil, palmitoiletanolamida, PEA, é promissor? Não conheço, assim, talvez conheça com outro nome. A dor crônica, ela é uma coisa muito frequente no paciente idoso. A artrose é muito frequente e normalmente ela é consequência de uma vida inteira de desgaste ali, né? Porque você senta errado, você se abaixa errado, você não cuida da sua musculatura e você termina tendo um desgaste dessa articulação. A gente tem várias medicações que podem melhorar a dor e podem melhorar um pouquinho essa articulação. Especificamente, eu não conheço essa métrica, não saberia dizer. A Maria das Graças falou: diga que estou aqui, até tá. Diga que ela está aqui. Então ela está aqui. A Maria da Graça está aqui. Aqui Doutor, no Instagram. quais são os. Se a gente for elencar três principais cuidados com os nossos idosos, ou com os nossos idosos, ou para a gente ter uma velhice boa. Eu sei que é muito difícil, é muito abrangente, mas quais seriam esses três itens, assim, se você puder dar esses três itens? Não é difícil, Não? não é difícil. Eu até falo, existe um tripé ali da base do envelhecimento bem-sucedido e é muito mais simples do que a gente imagina, é muito mais, a gente já sabe disso, na verdade. Eu preciso cuidar da minha musculatura, e para eu cuidar da minha musculatura, eu preciso ter uma alimentação adequada e eu preciso ter uma atividade física adequada. Então, dessa forma, eu cuido da minha musculatura, dos meus órgãos ali, com alimentação adequada e com uma atividade física adequada. E eu preciso ter relações sociais. As relações sociais, elas são fundamentais no processo de envelhecimento bem-sucedido. No processo de envelhecimento, a gente passa por várias situações de luto e várias situações que levam a gente a uma descompensação emocional. Então, os vínculos sociais, eles são fundamentais no nosso processo de envelhecimento. Então, colocar alimentação Quatro. adequada, a musculatura adequada e vínculos sociais. Então, esse tripé. E, claro, tem um médico que possa lhe orientar, mas sendo protagonista da minha história, sendo o que depende de mim, alimentação, atividade física adequada e vínculos sociais. Minha mãe tem 94 anos e não aceita morar com a filha. O que faço? E não gosto de cuidadoras. Eita! Então, é uma pergunta que eu faço para os meus alunos. Quando é que o idoso pode morar sozinho? Você consegue definir isso? A gente consegue definir isso. É possível. Consegue? É possível? É possível porque a gente usa na geriatria algumas escalas. Então, eu consigo Tá. objetivo aquilo que é subjetivo. Eu tenho escalas de atividades básicas de vida diária e eu tenho escalas de atividades instrumentais de vida diária e atividades avançadas de vida diária.
O idoso é capaz de morar sozinho quando ele faz de forma independente atividades instrumentais de vida diária. Tem uma lista de várias e várias atividades. De forma geral, preparar a comida, fazer pequenos reparos da casa, ser responsável pelos seus remédios, poder usar o telefone, poder sair sozinho e poder resolver alguma coisa. Então, assim, não conheço, obviamente, a mãe, eu não conheço a paciente, a pessoa que tem 94 anos, mas quando a gente coloca 94 anos, a gente está falando de um muito idoso, né? Você Muito ainda. Muito. é longevo, a gente chama, você é muito longevo. E, normalmente, você tem algumas fragilidades que podem comprometer essa sua vida sozinha. Mas se você tem uma consciência adequada e você faz aquelas atividades, e aí só o médico vai poder avaliar, você é capaz de morar só. Agora, uma coisa que eu sempre falo, que quando é possível, é muito legal quando você tem um filho vizinho. Às vezes moram no mesmo prédio, às vezes mora numa casa que tem até uma passagem ali. É muito legal porque você consegue compartilhar refeições e um cuidado mais ali das questões mais difíceis e ao mesmo tempo você respeita a individualidade daquela pessoa. Então, 94 anos é fragilidade. Por exemplo, eu não tenho nenhum paciente nonagenário que more absolutamente sozinho. Não mora nem com uma pessoa... Às vezes não é nem um cuidador, tá? É um cuidador, mas às vezes é uma pessoa que cuida da casa e cuida daquelas funções mais braçais da casa, e a idosa com 90 anos se cuida sozinho. Eu tenho alguns pacientes assim, mas eu não tenho nenhum paciente de mais de 90 anos que more sozinho, Vai absolutamente. uma, vai uma faxineira para ver se está tudo bem, faz um acompanhamento, mas deixa assim, né? Deixa o Não, mas idoso lá. na casa, não Ah, só uma faxineira, mas está lá diariamente na casa tá. para fazer essas questões. Isso eu tenho alguns pacientes nonagenários que moram dessa forma, tá? A Rose Santos perguntou: idoso pode tomar Rivotril prescrito pelo médico? Eu acho que ninguém deveria tomar Rivotril, né? É um remédio Pronto. que deve ser usado em exceções. Não quer dizer que o remédio seja ruim. Existem algumas situações, crises de pânico, situações muito pontuais, que os benzodiazepínicos, eles são muito bem-vindos, porque eles são capazes de melhorar esses sintomas agudos. O grande problema é que as pessoas usam esse remédio que é para ser usado de forma muito pontual em situações agudas, de forma crônica. Então, ninguém deveria tomar o Rivotril para dormir cronicamente. Existem outras opções de tratamento mais adequadas. E, Probiótico. claro, o idoso pode ter mais, É, né? probiótico na melhor idade é super importante, né? Importante. Mas tem também os pré-bióticos, né? Você pode pensar também numa alimentação que possa melhorar a nossa flora intestinal. E falando em probiótico, que é bem bacana e é importante, eu queria passar uma informação que talvez você não saiba, e as pessoas que estejam aqui assistindo também não saibam. Pode passar. Mais bactérias no nosso organismo do que células. Como que é? Como que é? A gente tem mais bactérias no nosso organismo do que células. Então, a gente tem uma colônia inteira de bactérias morando no nosso trato gastrointestinal. Então, a gente precisa cuidar delas, porque, obviamente, elas desempenham alguma função no nosso organismo. Alimentos ultraprocessados, açúcar, né? Então, não é só o que não é natural. O açúcar, teoricamente, é natural, até aquele açúcar mais escuro. Mas são alimentos que eles vão cultivar aquelas bactérias ruins. E eu preciso cultivar aquelas bactérias boas, que é o que os probióticos fazem. Então, Que legal. é muito importante cuidar da nossa saúde intestinal. E sempre ter, você ficar junto com o idoso, né? Como você falou, ter a interação social dele com amigos, com desconhecidos, mas assim, ele ter alguém para ajudar, para ter no momento de auxílio, né? Como uma criança precisa, um idoso também precisa, A né? gente não gosta muito dessa comparação do idoso com criança, mas Sim, se é frágil, sim. Se o idoso for frágil, ele vai precisar da mesma forma que uma criança que é dependente, né? As dependências. Mas quando a gente fala de relações sociais, ela vai muito além do cuidado. Eu falo assim, ó, se a gente vive muito, 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 se eu não morro de uma doença aguda rapidamente, eu vou precisar de cuidados, eu vou me fragilizar. Então, se eu for muito longevo, em algum momento eu vou precisar de alguém que cuide de mim. O que é que a gente faz na geriatria? Que esse tempo que eu preciso de alguém para cuidar de mim seja curto. Eu não passe muito tempo na minha vida. Esse momento de fragilidade seja muito próximo do meu falecimento, da minha morte, e de preferência em idades muito avançadas.
Mas as relações sociais, Alexandre, ajudam a gente a viver melhor. A intergeracionalidade, a gente falou da academia, sabe? Aquela coisa do idoso junto com o jovem, o idoso junto com o neto, o idoso... Então, a intergeracionalidade faz muito bem para ambos os lados. O jovem consegue ter uma melhor noção do que é a vida, dos seus antepassados, das suas referências culturais. O idoso, ele consegue ter um olhar para a sociedade que é de hoje, porque o idoso, ele tem que entender que ele vive hoje, ele não vive em 1970. Ele tem que estar pertencente à sociedade de hoje. E eu falo em relação à tecnologia, eu falo assim, tem um trem da tecnologia. Você não precisa estar na cabine lá do piloto lá. Você não precisa estar no primeiro vagão. Mas você tem que estar em algum lugar desse trem, nem que esteja lá no último vagão. Então, o idoso, ele nasceu em 1950, mas ele está vivo hoje. Então, ele tem que fazer parte da sociedade hoje. Então, esses vínculos sociais ajudam muito a toda a sociedade, jovem e idoso. Tem que ter academia, tem que ter internet, tem que ter YouTube para ver o teu podcast, que é... Como é? Idoso pode mais. Idoso pode mais, tem que ter TikTok para ver a gente, tem que ter Instagram para ver a gente, YouTube para ver a gente, televisão para ver também. O idoso tem que fazer mais parte da sociedade. Ainda bem que é cada vez mais ele está tendo, mas tem muito idoso que tem vergonha, se coloca para baixo, tem que pegar esses velhinhos, sacudir eles e falar, vamos viver. Você tem chance ainda, né? É isso, o idoso tem que estar dentro da sociedade, usufruindo da sociedade, participando, ensinando e aprendendo, como tudo, né? Todas as relações, elas são de trocas, o idoso tem que estar inserido na sociedade e aí precisa cuidar do seu corpo, porque eu só vou estar inserido na sociedade se eu tiver funcionalidade, né? Aquele tripé que a gente falou, as relações sociais, eu tenho que ter um organismo competente e ter um médico que possa gerenciar isso, né? O geriatra, ele faz isso muito bem. Mas não sou o médico, né? A minha responsabilidade no meu dia a dia. E isso começando cedo. Vitamina, uma última pergunta aqui. Vitamina B12, para quem utiliza metformina, é fundamental? Vai depender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa moda também dos complexos vitamínicos para todo mundo, um monte de vitamina. Tem que ter cuidado. A vitamina B12 desempenha um papel fundamental na nossa musculatura, no nosso organismo. O que ele falou da metformina é porque às vezes a metformina interfere na absorção da vitamina B12. Então você Vai, precisa fazer exame, você precisa olhar. é isso que eu ia falar. Vai no médico, né? É a melhor coisa é ir no médico. Não, você não pegue medicamento por conta própria. Não faça isso. Tome água, porque você tem que ter um acompanhamento médico. Se você quer viver mais, tem acompanhamento médico. Mas ela falou uma coisa importante, ficar atento, né? Então, e às vezes, Alexandre, eu acho que eu gosto muito da questão da internet. Eu não me incomodo que um paciente chegue com uma questão que ele ouviu num podcast, ouviu na internet, ouviu. Então, assim, eu acho que é uma questão muito boa. E se seu médico não lhe pediu a vitamina B12, falar com ele, olha, eu vi uma coisa importante, a gente avaliar a vitamina B12, a gente não deve se medicar, se automedicar, mas a gente deve sim pegar essa internet e levar para o médico e conversar e perguntar. Maria das Graças. Eu sou essa idosa. Sigo essa doutora em todas as plataformas. Maria da Graça, me siga também, Pê. Me siga também. Doutora, muito obrigado pela essa live. Foi maravilhoso para mim, para todo mundo que vai ver, porque é um assunto essencial. Para quem quer chegar numa velhice bem, tem que se cuidar. Você é médica aí em Alagoas, geriatra em Alagoas, referência. Você é professora numa faculdade e tem um podcast que qualquer pessoa pode ver, que é o Pode Mais. Qual é? Idoso pode mais com síndrome. Idoso, O sinal de idoso pode mais. É. Você está em todas as plataformas e você só atende ainda Alagoas, né? Ainda, Mas né? estou Sim. indo gravar meu podcast aí em São Paulo em algum momento desse ano. Vou fazer uma temporada por aí também. Que legal. Quando vir, me fala para a gente se ver e se encontrar pessoalmente, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Foi um papo maravilhoso. Espero que a gente possa ajudar algumas pessoas, né, a muitas pessoas a pegarem esse entendimento que o envelhecimento pode e deve ser melhor do que a gente. Meu lema é
assim, é a alegria, levar alegria para as pessoas, e a alegria descontraída, a informação e a alegria. E eu acho que os idosos precisam muito mais de alegria, que qualquer coisa deixa eles tristes, para baixo, porque eles acham que não podem, e a gente tenta levar alegria e informação para eles se divertirem mais ainda, não é? Isso mesmo, idoso pode muito mais. Pode muito mais. Ah, Obrigado, doutora. Uma boa noite para senhora. Para você. Para você. Boa noite para você. Tchau. cheiro, Tchau, pessoal. Até tchau. a próxima.